Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E após 6 vitórias e 2 empates pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre Pedro Rocha, o atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação a Marcelo Rian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena. Isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo R$400 mil por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que o Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Em relação ao São Paulo, sem Pedro Rocha e sem Marcelo Rian, o tricolor vai ter de buscar outras alternativas ou então vai precisar pagar esses 2 a 3 milhões para o Remo ou uma compensação financeira para o FC Tóquio, clube que está com o Marcelo Rian até dezembro por empréstimo. Prometo que qualquer novidade em relação ao centroavante do São Paulo eu volto para contar para vocês, beleza? O Crespo vai ter alguma novidade para escalar o tricolor? Vai ter uma novidade sim, ao que tudo indica. Lateral esquerdo, o Wendel, vai estar à disposição 9 horas da noite. Cruzeiro e São Paulo, que vivem momentos muito bons aí na competição. O Cruzeiro na parte de cima da tabela, brigando pela liderança. E o São Paulo aí tentando chegar ao G6, está na 7ª colocação e está aí tentando guinar ainda mais, né? Subir ainda mais na tabela. Só que o Crespo tem esse retorno do Wendel, muito provavelmente é verdade, mas está lidando com muitos e muitos desfalques. A gente até preparou uma tela para a gente não se perder nas contas aqui, porque de fato o tricolor está com quase um time inteiro de desfalques. Se o Wendel entrar aí, é um time inteiro. Olha só, gente, então vamos começar com o Enzo Dias para essa partida contra o Cruzeiro. Não joga porque está suspenso. Então o Wendel pode entrar na lateral esquerda ou então o Patrick Lanza pode ser colocado ali no esquema do Hernan Crespo. Mas estão fora também André Silva, Marcos Antônio, Lucas Moura, que está aguardando a artroscopia no joelho, o Arboleda, o Alisson é dúvida também, porque no jogo passado teve dores no quadril, pode ser um desfalque. Tem o Oscar ainda, Luiz Gustavo, Caleri e Rian. É realmente quase um time de desfalques aí que o Crespo está tentando de toda forma manter os bons resultados que ele tem, mesmo sem esses jogadores. Então, com todos esses desfalques aí, o provável São Paulo deve ter, gente, o Rafael no gol. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Cadê? Rafael no gol. Cadê, gente? Não tem? Então deixa eu passar aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver. Agora eu achei aqui a minha colinha. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Pablo Maia, Bobadilha, Alisson, que é dúvida, e o Wendel ou Patrick Lanza. E na frente, Ferreira e Luciano. São Paulo segue ainda no mercado, gente, para buscar centroavantes. Mas isso é assunto para outra hora. Muito provavelmente essa deve ser a formação de São Paulo, até porque não tem muito mais gente para colocar. Concordam? Concordo, Marina. O que você acha, Salazar? Cara, é difícil. É um problema de quase todo mundo, né? Tirando o Palmeiras, Flamengo e tal. Todo mundo tem problema com o elenco, não tem jeito. Muito as lesões estão pegando também. De geral, a gente estava aqui falando sobre isso agora, por causa do derby e tudo mais. Então, o problema do Crespo é um problema muito comum da maioria dos times do Campeonato Brasileiro. É um adversário difícil, o Cruzeiro vive grande fase.
Eu acredito que o Cruzeiro não vai poupar ninguém. Jogos de volta da Copa do Brasil é só lá pra frente. O Cruzeiro briga pelo título do Brasileirão. Jogo importante pro time de Minas. Então, uma situação difícil. É um jogo de fácil de provação para esse elenco do São Paulo. Alex, típico jogo que eu acho que o São Paulino tem que assistir sem se preocupar muito com beleza nesse momento. Se conseguir um empate lá, tá tudo certo. É hora de ser guerreiro e tentar pontuar. O empate lá seria maravilhoso no São Paulo, até pelas circunstâncias, pelo número de desfalques. Olha o nosso campinho. Olha o aqui, campinho ó. na tela aí, ó. Bonito, hein? Principalmente lá na frente, Luciano e Ferreira. Ferreira e Luciano eu acho que é complicado. Não tem uma referência. Não tem. Você vai ter que mudar o jeito de jogar. O próprio estilo Luciano não jogo gosta vai ter de que jogar mudar. assim, né? Exato. E eu não acho que tem que tirar o Luciano de onde ele está. Quando tirou o Luciano de onde ele está para colocar ele... Não, improvisa de 10, improvisa de centroavante, não deu certo. E outra, o Dineno, que é o único centroavante que o São Paulo tem hoje à disposição, eu acho que ele deveria ganhar uma oportunidade. Num time que não tem alternativas para o ataque, você vai ser obrigado a colocar o Luciano numa posição que ele não gosta. Não é melhor tentar o Dineno, que é o centroavante? Se não der certo, você tira no intervalo? Aí a gente não assiste mais treino. É isso. Mas assim, se tem uma situação dessa e o técnico não escala, eu quero acreditar que tem alguma coisa. Alguma coisa no treinamento está mostrando que não dá, não tem condição. Atenção? O Dineno, quando estava no Cruzeiro, e o Crespo no... Qual era o último? Defensa? Não, no mundo árabe. Não estava? Não. Sei lá, ele estava lá no outro mundo. Lá. Ele indicou o Dineno. Tava no outro mundo. Ele indicou o Dineno. Quer dizer, ele está agora com o Dineno no São Paulo. Tem alguma coisa, podendo utilizar o jogador e não utiliza. Quer dizer, se não põe numa situação dessa é porque tem alguma coisa. Ou no treino, ou sentindo alguma coisa. Mas, cara, quando você pega o resto... Claro que falta jogador, falta elenco e tudo mais. Mas não é um time ruim. Quando você pega o resto, é mais ou menos os caras que vêm jogando. Não tem muito segredo também. Favorito quem é? O Cruzeiro. O Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito, mas não quer dizer nada. Um empatezinho tá legal. E o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, com coisas acontecendo. E Daronco, hein? Daronco. Isso é de menos. E com coisas acontecendo em São Paulo, o jogo é em Minas, que são mais impactantes do que 3 pontos que quer que seja nesse jogo contra o Cruzeiro, Arnaldo. Então, o São Paulo é o São Paulino dividido em 2 frentes nesse fim de semana. 3. O jogo, acho que vai ser um jogo, claro, super difícil, mas me parece ser um jogo interessante. 2 times que jogam de uma forma interessante. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir ter todos os jogadores, porque jogou com o Galo na quarta-feira, né? Meteu 2-0. Mas o estádio deve estar cheio, está num pique absurdo. E o São Paulo também vem bem no Brasileiro. Vem jogando bem, vem pontuando. Aliás, os 2 últimos adversários deles, né? Atlético no Clássico, o Cruzeiro na Copa do Brasil, e Atlético, no caso do São Paulo, no Brasileiro. Os 2 jogos aí, as 2 derrotas que acabaram dizimando o trabalho do Cuca. No caso do São Paulo, tirou em sábado, jogo, tem concorrendo com o jogo a cirurgia do Lucas no Einstein. Para onde você botava seu repórter? No Einstein ou no Mineirão? Essa é uma pergunta. Ou você colocaria o repórter no Morumbi, lá no Conselho de Administração, com os caras discutindo a possível parceria lá com a base, que agora, segundo o São Paulo, será gerida pela Galápagos, que também está gerindo o fundo, o FIDIC. Então, o meu repórter também teria que mergulhar na Galápagos. E, ao mesmo tempo, não está descartada a participação do Marinax. Pelo contrário, deu entrevista para o nosso colega Marcelo Beckler. Aliás, que trabalho bom faz a TNT no entorno da Champions League, que ela consegue perguntar para o Mourinho, para o Marinax, para o Guardiola, coisas que interessam ao público brasileiro. O Beckler foi lá e perguntou para o Marinax. E aí, Marinax? Bom mesmo. E aí, Marinax? Eu tenho um negócio com a base do O São Paulo. Mourinho tá na pista, hein? Também, falando nisso. Foi demitido. Quem? O Mourinho. O Mourinho foi demitido do Fenerbahçe. Sim. Mas daí, aliás, só parênteses, é um dos candidatos a substituir o técnico do Nottingham Forest, também português, que brigou com o Marinax. Fecha parênteses. Né? Então, você vê como é que é o mundo do Marinax. Enfim, o São Paulo, no sábado, tem 3 coisas. O jogo,
Ah, não, tem 4. Putz, preciso de 4 repórteres. Então, um está no Mineirão, o outro está no Einstein, o outro está no Morumbi, né, para o Conselho de Administração, e o quarto está colado no Belmonte, no Rui Costa, que são os responsáveis por futebol, porque na terça-feira fecha a janela e o São Paulo tenta contratar um jogador e inscrever outro sem ter dinheiro, você tem não sei o que lá. Esse é o mundo do São Paulo. O Vessone não vai precisar de 4 repórteres amanhã, não. Mas o São Paulo precisa de 4 repórteres. Aí você escolhe onde você vai colocar cada um, Tirone. As suas forças. E aí, Massa, onde você colocaria? Eu coloco lá no Einstein. Só tem um, coloco lá no Einstein, porque a gente precisa saber exatamente, cara, o que vai acontecer com o Lucas. Entendeu? É uma atroscopia investigatória, pelo que eu vi, né? O fato de ser uma atroscopia, a atroscopia é o procedimento, né? Que você coloca dentro do organismo uma câmera para ver o que está acontecendo. E se precisar de alguma coisa, vai o bisturi junto para fazer o corte. Então, eles não sabem o que tem no joelho do Lucas, o que causa essa dor. Né? Tentou o tratamento convencional, tentou tomar infiltração, a dor não para. Então, tem que abrir o joelho para ver, né, o que tem lá dentro. E isso, por si só, vai tirar o Lucas de 30 dias de futebol, porque tem que cicatrizar ali aquilo que você está mexendo. Então, meu amigo, eu colocaria lá no Einstein para entender exatamente que lesão é essa que está afligindo o jogador, até porque o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. E o Lucas vai ser muito importante porque o São Paulo está nas quartas de final de Libertadores. É simples. Eu mandaria lá para o Einstein, se eu tiver os 4 repórteres, se eu tivesse os 4 repórteres, o segundo, em ordem de importância, mandaria para ver o Marinax, que negócio é esse, né? E por aí vai. O terceiro na janela e o quarto vai pro jogo. Tá vendo aí, ó? Isso. E nós estamos pagando a gasolina do Ale Salvador para ele ir lá pro Mineirão, tá vendo? Falei pra você. O meu não. O meu é o jogo. Eu acho que o jogo é mais importante. É sagrado, né? E essa artroscopia, gente, hoje tá tão evoluído, ele vai fazer e vai sair andando no mesmo dia. Já sai, já anda. A artroscopia virou um negócio muito tranquilo. Eu não sei no caso dele, que é um caso mais específico e tal. Mas o jogador vai fazer artroscopia. Em 20 dias o cara tá no campo jogando, numa situação normal. Então, de verdade, eu acho que essa situação do Lucas é bem mais tranquila. O Marinax eu acho que é importante, mas o jogo eu mandaria pro jogo, porque o jogo pro torcedor sempre é o mais importante, é o que vale. Jogo, né, desculpa, Vessa, no jogo tem a dúvida de quem vai substituir os 2 novos contundidos do São Paulo, né? A cada semana tem 2. Quem vai substituir? Eu acho que está mais simples responder essa pergunta. O substituto do Marcos Antônio deve ser o Pablo Maia, com o Rodriguinho permanecendo no time. Então, o meio-campo seria Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, em tese. Não deve voltar. O Wendel deve entrar no lugar, em princípio, do Enzo Dias, que está suspenso. E no lugar do André Silva, já que não tem centroavante, propriamente deve jogar o Ferreirinha, que tem atuado como atacante. Em tese, é isso. Né? São 3 alterações em relação ao time que vinha jogando. Agora, vocês não perguntaram para mim, mas o meu repórter, se eu tivesse um só, ele iria para a votação lá da história do... Não é ainda a votação, Tirone, é uma apreciação da coisa no Conselho de Administração. Não está marcada. Eu iria para apreciação. Sim. Eu iria para apreciação do negócio aí, que eu acho que é a coisa que mais vai impactar a vida do São Paulo daqui para o futuro. Tudo muito nebuloso ainda. O negócio que era 600 milhões já virou 300, agora é menos. Agora o Marinax não tá, agora é Galápagos. Tá tudo muito. Eu acho que é um assunto, é um tema muito importante para ser tratado da maneira como o São Paulo está tratando, como que ninguém sabe direito o que é. Que ninguém sabe exatamente. Não sei o que lá, operacional, é parceria, é venda, é empréstimo, ninguém sabe direito. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após 6 vitórias e 2 empates, pelo Campeonato Brasileiro,
o São Paulo volta a campo hoje, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo buscar pontos, mesmo jogando fora de casa. Então a provável escalação deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, na ala direita Cédric e na esquerda Wendel ou Patrick, e no meio-campo, Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho, e na frente Luciano e Ferreirinha. E eu gostei muito dessa escalação, até porque vai ficar um meio-campo com muita velocidade, com Rodriguinho, e um ataque com muita mobilidade, Luciano e Ferreirinha. Até porque, na minha visão, o time jogando com 3 zagueiros e um centroavante lá na frente deixa assim um ataque mais lento. A gente viu contra o Atlético Nacional, apesar do André Silva ter feito o gol, o São Paulo sofria muito quando era muito pressionado, porque não conseguia pegar no contra-ataque. Até porque o Zala não subia muito, nem o Enzo Dias na esquerda e nem o Cédric na direita. Mesmo assim, o São Paulo busca um novo centroavante, até porque o Rian Francisco, o Caleri e agora o André Silva está fora da temporada. Então, que nem eu venho falando nos últimos vídeos, se for para trazer um atacante no estilo Marcos Leonardo, que seja bem-vindo, mas também é muito difícil pela essa grave crise financeira do São Paulo. Agora, se for para trazer um atacante no estilo de Neno, que deixe por isso mesmo, né, galera? Porque o São Paulo vem trazendo vários jogadores mais veterano, que não vem jogando praticamente nada, e no final, sempre a base que decide. E falando em base, o São Paulo está muito próximo de fechar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis e a Galápagos para um grande investimento na base. Deve ser um investimento inicial de cerca de 250 milhões de reais num contrato de 5 anos. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando, o São Paulo vai vender a base, que não sei o quê, não tem nada a ver, é apenas um contrato de 5 anos. E na minha visão, acho sim um bom negócio, até porque o São Paulo deve manter 70% das vendas e o Marinakis 30%, e várias vendas que o São Paulo já faz. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo já ficou com 60%. O que vai mudar é que o São Paulo deve ter a melhor base do Brasil nos próximos anos e triplicar suas vendas. E após o jogo de hoje contra o Cruzeiro, o São Paulo volta a campo no dia 14, agora jogando em casa contra o Botafogo. No dia 18, joga o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, fora de casa contra a LDU. No dia 21, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. No dia 25, tem a decisão. O São Paulo joga o segundo jogo das quartas de final da Libertadores em casa contra a LDU. E no dia 29, joga em casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E esse jogo de hoje é muito importante para o São Paulo buscar pontos, mesmo jogando fora de casa, porque se não for campeão da Libertadores, tem que buscar uma vaga na próxima via Brasileirão. E no momento, com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 46 pontos. Em segundo, com 2 jogos a menos, aparece o Palmeiras com 42. Em terceiro, o adversário do São Paulo de hoje, o Cruzeiro com 41. Em quarto, o Bahia com 36. Em quinto, o Botafogo. Em sexto, o Mirassol. Em sétimo, São Paulo, os 3 com 32 pontos. O problema é que tanto o Bahia, o Botafogo e o Mirassol têm 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo aparece o Bragantino com 30, em nono o Fluminense com 27, em décimo o Ceará com 26, em 11º o Corinthians com 25, em 12º o Atlético Mineiro, em 13º o Internacional, em 14º o Grêmio, os 3 com 24 pontos, em 15º o Santos com 21, em 16º, o Vasco da Gama com 19. Em 17º, e abrindo a zona de rebaixamento, Vitória, também com 19. Em 18º, Juventude com 18. Em 19º, Fortaleza com 15. Em último lugar, o Sport,
com apenas 10 pontos. Então o São Paulo vem mostrando uma grande evolução. Agora em 21 jogos, venceu 8, 6 com Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 5. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!